Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma auditoria de matemática e a aula de hoje vai ser sobre função logarítmica. Bom, na aula anterior, nós aprendemos a função exponencial, vimos que ela responde à lei de formação f de x igual a elevado a x, onde a tem que ser diferente de 1 e a também tem que ser positivo. Nós vimos também o gráfico da função exponencial será crescente quando a base for maior que 1 e será decrescente quando a base for maior que 0 e menor que 1. Compreendemos também que a função exponencial é sobrejetiva e injetiva. Logo, ela é bijetiva. Sendo assim, a função exponencial admite uma função inversa. Agora, observe este caso. O anúncio de certo produto aparece diariamente num certo horário na televisão. Após T dias do início da exposição, o número de pessoas y que ficam conhecendo o produto é dado por y igual a 3 menos 3 vezes 0,95 elevado a t, em que y é dado em milhões de pessoas. Para que valores de t teremos pelo menos 1,2 milhões de pessoas conhecendo o produto? Vamos tentar resolver este problema. Nós queremos encontrar o valor de t para y maior ou igual que 1,2. Vamos então substituir este valor de y na função y igual a 3 menos 3 vezes 0,95 elevado a t. Fazendo o desenvolvimento do cálculo, nós obtemos a equação 0,95 elevado a t menor ou igual que 0,6. Bom, note que não é possível resolver esta questão usando os conhecimentos adquiridos até aqui. É com o objetivo de resolver equações como essa que nós vamos aprender a noção de logaritmo e abordaremos essa questão novamente mais adiante. Para estudarmos a função logarítmica, vamos entender primeiro o que é o logaritmo. Você se lembra que em aulas anteriores nós aprendemos como encontrar a inversa de uma função? Nós vimos que em uma função temos um certo valor do domínio e calculamos a nossa imagem. Já na inversa, nós já temos a imagem e queremos encontrar o valor do domínio. Agora, imagine que queremos encontrar a inversa de f de x igual a 2 elevado a x. Esta é uma função exponencial. Se você retornar à aula 4 sobre as classificações de funções, verá que este é um exemplo que foi deixado como exercício. Você conseguiu encontrar essa inversa? Bom, se não, é porque ainda não havíamos estudado o logaritmo. Isso mesmo, a função logarítmica é a inversa da função exponencial. Observe esta comparação. Quando temos a função exponencial a elevado a x igual a b, a nossa intenção é transformar esta equação em potências de mesma base para podermos igualar os expoentes e encontrar o valor da variável x. Podemos pensar sobre isso da seguinte forma: qual o número que temos que elevar a para chegar até b? Essa é a nossa noção de logaritmo. No log, nós temos o logaritmando b na base a igual a x. E lemos log de b na base a igual a x. Você eleva o nosso a x para chegar a b. E assim nós esbarramos na nossa função exponencial. Registrou? Bom, para que um logaritmo exista, nós temos algumas condições de existência. Seja log de b na base a, isto é válido se e somente se o b for maior que 0 e o a deve ser maior que 0 também, diferente de 1. Bom, vamos ver as propriedades operatórias do logaritmo, que são análogas às da potência. Vocês vão ver a semelhança.
A primeira propriedade é logaritmo de um produto. Se nós tivermos o log de m vezes n na base A, isso será o mesmo que o log de m na base A mais o log de n na base A. A segunda propriedade é o logaritmo de um quociente. Se nós tivermos o log de m dividido por n na base A, isso será o mesmo que o log de m na base A menos o log de n na base A. A terceira propriedade é o logaritmo de uma potência. Se nós tivermos o log de m elevado a n na base A, o cara que está no expoente, no caso é o nosso n, ele vem para frente multiplicando o logaritmo. Então, nós teremos n vezes o log de m na base A. E, por último, nós temos a propriedade da mudança de base. Observe, se nós tivermos um log de n na base B e desejamos obter um log em uma base A, muitas vezes, por conveniência para calcular, fica mais fácil, nós podemos realizar uma mudança de base. Basta fazer o log de n na base A dividido pelo log de B na base A. Deu para entender? Bom, agora que vimos as propriedades do logaritmo, nós podemos definir uma função logarítmica. A inversa da função exponencial de base A é a função f de r em r, que associa a cada número real positivo x o número real log de x na base A, chamado logaritmo de x na base A, com A real positivo e A diferente de 1, que responde à lei de formação f de x igual a log de x na base A. Mas nós temos uma observação importante. Lembra que a função exponencial é bijetora e por isso ela admite inversa? Pois é, a função logarítmica ela é sobrejetora e bijetora. Você sabe por quê? A gente viu essas regras na aula 4. Volta lá para lembrar se for preciso. Então, a gente pode concluir que a função logarítmica também vai ser bijetiva e também admite inversa, que é a nossa própria função exponencial. Captou? Vamos agora analisar o gráfico da função logarítmica. Nós classificamos a função logarítmica de acordo com a base A. Observe nesta imagem que temos no primeiro caso para A maior que 1. A função terá esse comportamento e será crescente. Já no segundo caso, nós analisamos a nossa base A sendo maior que 0 e menor que 1. E obtemos uma função decrescente. Agora, você lembra que a função logarítmica é o inverso da função exponencial? Que tal a gente ver como que se relacionam as duas graficamente? Bom, observe nesse primeiro caso para a base maior que 1. Esta curva ela representa a função exponencial f de x igual a elevado a x. Agora, colocaremos a reta y igual a x, que é a reta que corta os quadrantes positivos. E se espelharmos a curva da função exponencial, fazer uma reflexão, nós obtemos esta curva em laranja, que é exatamente a nossa função f de x igual a log de x na base A. Note que as curvas são inversas. Vamos analisar agora no segundo caso, em que a base é maior que 0 e menor que 1. Esta curva representa a nossa função exponencial. Colocando novamente a reta y igual a x e espelhando, nós temos a função exponencial espelhada, que é a nossa curva da função logarítmica. Não se preocupe se as duas curvas estão se cortando, mas note que elas são realmente um espelho da outra. A ideia é exatamente essa, tratar essas curvas como um espelho. Afinal, elas são inversas e são simétricas em relação à reta y igual a x. Vamos agora ver alguns exemplos de equações que envolvem a função logarítmica. Neste primeiro exemplo, nós temos o log de 8 na base 2 igual a x. A interpretação que temos que ter é:
qual o número que, ao elevar 2, obtemos 8. Para isso, nós fazemos 2 elevado a x igual a 8. Vamos colocar tudo em potência de mesma base. Então, nós vamos ter 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Igualamos os expoentes e temos que x vai ser igual a 3. Observe agora este segundo exemplo, onde nós temos o log de x na base 3 igual a 5. Essa é muito simples. É só fazer o 3 elevado a 5 igual a x, o que nos dá que x é igual a 243. Vamos começar a complicar um pouco. Agora, colocaremos em prática uma propriedade de logaritmo. Nós temos o log de x mais 1 na base 2, mais o log de x menos 1 na base 2 igual a 1. É só utilizar a propriedade do produto, fazendo o caminho inverso, ou seja, se temos a soma, é só voltar para a multiplicação, e nós teremos o log de x mais 1 vezes x menos 1 na base 2 igual a 1. 2 elevado a 1 é ele mesmo, não é? Então, fazemos este produto notável igual a 2. Desenvolva e encontre o resultado para x. E, por último, nós temos o log de 3 na base x menos 1 igual a 2. Ou seja, é só fazer x menos 1 elevado a 2 igual a 3. Experimente desenvolver este produto notável também e encontrará o valor para x. Agora, você lembra daquela questão que nós tentamos resolver no início dessa aula? Se precisar, volta um pouquinho no vídeo para lembrar. Lembra também que a gente ainda não sabia como resolver? Pois é, com a função logarítmica, agora nós sabemos. Nós chegamos a esta equação, 0,95 elevado a t menor ou igual que 0,6. Para solucionar essa questão, nós vamos aplicar o logaritmo, nos dois lados da equação. Daí, nós vamos obter o log de 0,95 elevado a t menor ou igual que log de 0,6. Neste caso, nós podemos aplicar a propriedade do logaritmo de uma potência, onde t é o nosso expoente. Então, esse t vai descer e multiplicar o logaritmo. Nós temos, então, t vezes o log de 0,95 menor ou igual que o log de 0,6. Vamos agora isolar o t. Assim, nós vamos obter t menor ou igual que o log de 0,6 dividido pelo log de 0,95. Mas tem algo diferente nesses dois logaritmos. Está faltando a base. Ué, Andressa, qual a base desses logaritmos? Na verdade, não está faltando a base. Ela está implícita, está escondida. Lembre-se disso. Toda vez que o logaritmo aparecer sem mostrar a base, essa base sempre será 10. Então, o log de 0,6 é, na verdade, o log de 0,6 na base 10. O mesmo serve para o log de 0,95. Agora, é só substituir os valores. Nós encontramos que t é menor ou igual a 10 dias. Isto é, vai levar até no máximo 10 dias para que 1,2 milhões de pessoas tenham visto o anúncio. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Espero que tenham entendido e boas aulas para vocês.